Fala, meu povo, já na área para mais um Jornal do Forex, nossa análise semanal aqui hoje, 29 de outubro. Vamos para a nossa análise do Euro-USD, o que esperar para a semana, as principais oportunidades que a gente tem aqui do mercado. Beleza? Vamos lá. O que esperar desse danado aqui e ver se deu oportunidades ou não da semana, qual é a tendência e se a gente vai ter entradas para carregar aqui e buscar algumas oportunidades. Turma, vamos começando aqui para a análise do gráfico diário do EURUSD. Bom, seguimos aí no ponto forte ainda, seguimos nessa região aqui de acumulação, depois dessa queda, sempre começando sempre pela análise macro do ativo. A gente vê que estamos num topo nessa região, onde a gente teve aqui, não vou errar de novo igual na semana passada, né? Eu tinha escrito errado, eu falei depois outro vídeo. A gente tem um choque, uma quebra de característica do movimento, porque o preço ele estava subindo e teve esse rompimento nessa região. Então a gente tem aqui a quebra de estrutura nesse ponto. Não teve uma mitigação aqui nessa região ainda, então aqui é uma região para ser visitada. Mas se a gente considerar que todo o movimento do choque ele veio nessa movimentação aqui, claro, uma tendência de queda, né, apontado por essas LTBs e também um nítido canal de baixa. Nosso ponto de interesse vai ser um reteste no mínimo, né, de todo este movimento aqui, deste ponto a este ponto, o preço trabalhar em alguma região que não foi visitado ainda. Então, por isso, temos esses pontos de interesse aqui para ser visitados, que ainda não foram visitados. Temos um ponto de interesse que foi visitado aqui, né, no gráfico diário. E interessante que ele foi visitado, fechou para cima, fechou para baixo. Vamos dar um zoom aqui. Interessante, né? O preço fez nessa microestrutura aqui, fez um topo e um fundo mais alto. Essa região para marcar esse choque, que foi confirmado, que tinha desenhado semana passada no gráfico diário. E a gente espera o quê? Que ele faça uma mitigação de 50% agora deste movimento aqui. Então agora nós temos uma mitigação de uma estrutura interna. Qual cor que eu vou escolher? Vou colocar verdinho, será que vai sair no vídeo? Vou colocar verdinho. Então, dessa movimentação aqui, a gente tem no mínimo 50% buscando alvos de interesse. Aqui, ou então, no 4 horas apareceu aqui. E apareceu, né? Apareceu nessa região. Então, o preço ele está fazendo o seu movimento de mitigação agora dessa estrutura aqui. Então, vamos olhar essa estrutura que nós temos aqui. O preço está mitigando agora em 50% deste movimento que foi iniciado. Para onde? Para ele buscar alvos maiores, mitigar toda esta queda que ocorreu aqui. Então agora a gente vai fazer o que? Vamos buscar nossas oportunidades, já que eu tenho uma estrutura de alta sendo criada. No price action a gente diria que seria um canal de alta, tá? Então temos topos e fundos ascendentes, uma quebra de estrutura, uma mitigação de 50% no mínimo, marcado aqui. Vamos ver se vai ter um order block aqui, algum gap nessa região, porque foi defendido. E o preço vai tender a romper agora este order block para virar um breaker block e a gente buscar alvos maiores. Para depois, né, se não houver nenhum outro movimento que quebre essa característica, é continuar caindo. Vamos agora para o gráfico de 4 horas. Perfeito. Para o gráfico de 4 horas, vamos ver o que dizia aquele choque. Está aqui. Aqui seria uma oportunidade para venda se desse uma entrada deste movimento assim e uma quebra aqui do 4 horas num tempo gráfico menor. Numa confirmação, teria dado a entrada deste ponto aqui, uma venda. Ele não chegou a mitigar ainda este ponto, toda essa movimentação aqui de queda, né? Então, mas a gente tem aqui um outro choque dentro dessa estrutura, né? Ou então seria basicamente nessa região aqui mesmo, né? Então embora a gente tenha cravado uma base aqui, então a gente fez um movimento clássico
do supply demand, né? Um drop, um base drop, né? E está confirmando em mais bases e drops. Mas se a gente pegar esse movimento aqui, que este movimento, tá? Será que a flechinha fica bonita? Não, a flechinha não fica bonita. Vamos tentar com linhas. Deste movimento aqui, deste movimento que a gente tem aqui, o preço teve rompimento nessa região, cravando aqui o seu choque, fazendo agora um retorno no mínimo aqui essa região da base, né? Ou a gente pode considerar que teve um order block porque a gente teve um movimento muito forte de impulso, né? De momento aqui. Então a gente tem este movimento sendo mitigado agora no 4 horas. A gente vê que ele pode vir buscar novamente aqui fechar. Esse gap já foi fechado, né? Mas ele pode vir buscar ainda, tá? Ainda ele tem espaço para mitigar de novo este movimento, fazer isso, buscar regiões aqui embaixo. Então ainda não está no 4 horas apontando que o preço quer subir. Tá? No 4 horas não está mostrando. Que interessante, né? A gente tem um choque do diário no D1. O preço está mitigando 50% mais ainda. Só que ele não pegou ainda algum order block, algum ponto de interesse forte para ele subir. Então, nosso ponto de interesse agora para a semana é ver se ele vai defender ainda mais algum ponto de interesse como este aqui. Pegar mais um pouquinho de liquidez nessa região. Ou pior das hipóteses, ele vir testar novamente e fechar este gapzinho que a gente tem aqui, no 4 horas. Então, vou estender ele um pouquinho mais. Então, pontos de interesse para compra, a gente teria nessa região aqui, se ele vier buscar testar de novo, ou pior das hipóteses aqui, para depois subir e a gente defender a posição nas regiões acima. Então, interessante que agora, como esse order block foi quebrado, essa região, a gente tem uma outra região de interesse muito forte, que se ele vier testar novamente, que é essa aqui. E que nós temos aqui, temos um belo de um gap aqui nessa região, e também pode nos dizer o seguinte, pode dizer que o preço dentro dessa movimentação aqui, ele vir testar mais um pouquinho, fechar este gap, pegar a liquidez aqui embaixo. Aí a gente tem que ver uma nova quebra de estrutura, um novo choque em uma região intermediária, aqui no H4, para pensar em compras, tá? Ou acreditar que esse movimento de comprador, ele vai subir, vai buscar pontos de liquidez aqui em cima, aqui em cima. Aí a gente tem muito espaço aqui em cima, né? E depois a gente tem espaço lá em cima. Então, cenários que eu vejo no momento, a gente tem pontos de interesse nessa região aqui. A gente tem pontos de interesse nessa. Temos pontos de interesse nessa região. Então, captura de dinheiros aqui, captura de dinheiro aqui. Se ele capturar o dinheiro primeiro aqui, ele faz este movimento. Se ele vier buscar o dinheiro aqui, ou aqui, ele possivelmente vai fazer esse movimento para depois voltar e capturar o dinheiro que está aqui em cima. E se esse order block for realmente forte, tá, que desencadeou esse momento dessas quedas fortes no H4, teremos aí a retomada do movimento para baixo. Então eu aguardaria. Nesse exato momento aqui é nada, né? Se ele cair nessa região aqui, a gente compra. Seria um momento de compra, né? Lembrando que aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, sim uma análise dos ativos que estou fazendo para me preparar para a semana. E aqui em cima a gente tem nessa supply, pelo esse order block, uma região de liquidez. E aqui também. Vamos dar um zoom out aqui para confirmar o estudo. Vamos colocar 4, fica bacana, né? Movimentaçãozinha. Temos aqui, e eu apaguei a linha do choque aqui. Temos essa linha aqui, que é um choque do diário. E foi bem rompida, né? Foi bem rompida mesmo. Foi bem rompida mesmo. Fechou depois esse momento, esse gap aqui, ó, esse desbalanceamento do preço já foi fechado, mitigado. Então pode ser realmente que o preço queira vir buscar alvos aqui em cima, tá?
nessa região, porque ele está fazendo movimento, está fazendo topos e fundos, está rasgando o preço, fazendo rompimentos, rompendo topos, né, topos, zonas de liquidez, de captura de liquidez que já teve, topos duplos, né? E agora o preço ele está mitigando bem devagarinho, né? Então ele pode simplesmente alterar mesmo fazer aqui, ó, fazer um outro choque intermediário aqui dentro para buscar esta região. E a gente teria que ver uma movimentação algo do tipo assim, tá? Ou cravar uma base, ou simplesmente o preço fazer um pullback em cima dessa região que vai ser muito defendida, que é uma região de interesse no gráfico diário. Então, neste exato momento, ainda sem muita definição pelo gráfico diário, temos aí uma mitigação do preço para cair mais, tá? Então, mitigação do preço para cair mais, mas ele pode ir subindo até essa região aqui, tá? Essa região aqui, ainda estamos em uma região forte de queda, de estrutura de queda, porque no gráfico diário, aí daremos mais um gráfico, zoom out, ó. O que nós temos? Temos que o gráfico estava em tendência altista, certo? Ele perde aqui até esse fundo aqui, ele até não podemos chamar de um fundo, mas aqui ele crava um boss nessa região que já se perdeu e aqui ele já se perdeu. Então aqui a gente tem aqui a quebra de um fundo menor, um fundo mais alto, nessa região aqui, ó, fundo mais alto, fundo mais alto. A gente tem este ponto quebrando e a gente traça um movimento, todo esse movimento aqui, o preço pode mitigar para depois voltar a cair. Olha que interessante, né? O que aconteceu aqui neste movimento aqui. Aqui a gente tem um BOS nessa região, onde ele quer tentar dar a sua continuidade no movimento para cima. Então ele vai lá, mitigou no mínimo 50% e tentou retomar a sua movimentação. Aqui ele já, quando ele marcou esse fundo mais alto, mais um topo mais baixo, ele já começa a dar sinalização de enfraquecimento dessa alta. Então a gente já começa a ficar esperto. Será que essa alta vai ter força? Então não teve força. Aqui uma entrada de risco. Aqui a confirmação da quebra. E agora a gente tem uma mitigação no mínimo. Como esse movimento é muito grande, a gente tem que mitigar esse movimento para ele vir cair mais. Perfeito, pessoal. Lembrando que essa minha análise aqui é baseada em análises de Smart Money. Quem tiver mais interesse em estudar, eu gosto de recomendar esse conteúdo de Smart Money. Quem tiver interesse, o link está na descrição do vídeo. Tem um livro, um e-book que é bem baratinho. Quem tiver interesse, é bem bacana e vai ajudar bastante. Mas também tem muito conteúdo aí na internet, mas quem gosta de um livro, tem essa recomendação aqui na descrição. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo.